Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais uma aula de administração do relacionamento com o cliente. Hoje iremos tratar a unidade 3, iniciar a unidade 3 do nosso conteúdo programático. E nessa mesma aula iremos finalizar a unidade 3. Fiz um resumão da unidade 3, por ser pequenininha, trouxe tudo nessa aula para vocês. Se não conseguiram ver, né, se os seus colegas, vocês estão vendo agora à noite, e existem outros colegas que não conseguiram ver hoje à noite, falem para eles para olhar de manhã, de tarde ou de noite, certo? Não importa o horário que eles vão ver. O importante é que eles participem das nossas aulas, beleza? Na aula passada, tratamos sobre alguns veículos de comunicação, né, gente, voltada para o nosso cliente. Captar a necessidade do nosso cliente e aí ter aquele ciclo de envolvimento com o nosso cliente. Na unidade 3, gente, nosso conteúdo de hoje trará sobre os riscos, né, ao ouvir esses clientes e ao selecionar os nossos clientes. Aleph, eu devo selecionar os meus clientes? Sim, gente, os nossos clientes devem ser selecionados. E aí eu vou falar isso mais para frente. É importante, muito importante, gente, para as organizações, compreender esses riscos, né, que são inerentes, que são os riscos de ouvir os nossos clientes. Entender os que os nossos clientes, né, querem, saber o que é que eles querem, né? E na maioria das vezes, gente, isso é muito importante para as empresas. Os valores, os requisitos mudam com o tempo, né? E são formas de auxiliar as organizações a serem mais voltadas para os clientes, oferecendo, portanto, soluções para melhor lhe atender. Ou seja, se eu não estou conectado com o meu cliente, se eu não sei quais as necessidades dele, se eu não sei o que é que o meu cliente gosta, o que é que o meu cliente não gosta, então eu não vou saber vender o meu produto. Por isso que isso é tão importante dentro das organizações. E o texto aqui fala, gente, que nem todos os nossos clientes, né, são interessantes para as nossas organizações, que foi o que eu falei para vocês no início do vídeo. Por que a gente deve selecionar os nossos clientes? Porque existem muitos clientes, né, gente, que confundem muitas coisas e que muitas vezes, em vez de me ajudar, ele me atrapalha. Existem muitos clientes que ele não está ali para comprar o seu produto, mas sim para poder fazer com que o produto da concorrência, né, que a concorrência como se sobressai em cima de você e muitas vezes faz aquele conflito em cima daquele produto justamente para degrinir aquela imagem. Gente, pasmem, mas existem pessoas que vão em restaurante com baratas, com mosca, isso e aquilo outro e colocam em prato, gente. Isso é verdade, tem uma novela que trata sobre isso, mas não é só conteúdo de novela não, certo? Isso existe muito na vida real, para poder fazer com que várias pessoas, né, vejam com mau olhar, né, em cima daquela empresa, que foi justamente o que aconteceu aqui em Quixadá. Não sei se ao certo a pessoa estava, né, realmente com uma barata e colocou dentro do pão e tal. Acho que vocês já devem saber dessa história, né? Foi encontrado uma barata num pão e tal, e aí fizeram aquele escândalo todo, a empresa teve que fechar, a vigilância sanitária foi tudo lá, e até hoje, gente, isso faz com que muitas pessoas não vão comer lá justamente por conta dessa barata encontrada. Pode ser que tenha sido encontrada, sim, pode ser, mas existe também clientes que fazem isso para poder degrinir a imagem daquela empresa, para que a outra empresa se sobressaia, né? E existe muito isso, e aí ganha indenização e blá blá blá. Por isso que o nosso conteúdo fala que nem todos os nossos clientes são importantes para as nossas empresas, e é por isso que a gente tem que filtrar e selecionar os nossos clientes para que eu possa vender mais. Gente, os nossos clientes, eles sabem o que é que eles querem. Um cliente chega na nossa empresa sem saber o que é que ele quer. Se ele entrou dentro da nossa empresa, alguma coisa, alguma necessidade ou algum desejo, ou seja lá o que for, está voltado naquele cliente naquele momento. É muito importante a gente saber, né, o que o meu cliente quer. O que é que o meu cliente entrou dentro da minha loja para quê? Os nossos clientes, eles têm as necessidades, eles têm os desejos, mas muitas vezes eles não sabem o que querem, né? E é por isso que é importante estudar, né, os riscos de ouvir esses clientes. Primeiramente, vocês devem fazer as seguintes indagações. Os clientes sabem o que eles querem? Riscos, eles existem, né? Sempre que a condição de certeza é inexistente. Ou seja, a condição de incerteza é alta quando os clientes não estão certos do que realizar, né?
do que eles vão consumir, do que eles vão comprar. Ou seja, quando o meu cliente ele chega com essa incerteza dentro da minha empresa, né, existe um risco de eu não finalizar a minha venda. Então, é por isso que é importante vocês iniciarem com essa indagação e conhecer seu cliente. Para as organizações, gente, quanto mais risco como este for evitado, maiores serão as chances dos nossos clientes saírem satisfeitos. Se o nosso cliente entrar com uma dúvida e aí o meu funcionário deixar ele com mais dúvida do que ele quer, né? Isso vai desperdiçar muita venda. Então, por isso que é importante ter essa indagação, ter essa conversa, ter esse conhecimento, certo? Com o nosso cliente. Se o nosso cliente ele quer uma sandália, o nosso cliente ele não vai querer uma chinela. Então, por isso que é muito importante. Você quer uma sandália? Quer. Mas qual é o tipo de sandália que você vai querer? É aquelas confortáveis, né? Ou é sandália alta, é com brilho, o que é? Então, se você deixar o seu cliente com essa incerteza do que ele quer, é mais provável você não finalizar essa venda. Então, se o meu cliente ele quer uma sandália com brilho, para que eu vou trazer uma sandália fosca, confortável? Aí a indagação do meu cliente é, não, mas ela é confortável, tu vai conseguir ficar na festa inteira com essa sandália aqui. Mas o cliente ele não quer ficar a festa inteira com aquela sandália. Ela quer sentir dor, ela quer ficar com a sandália na mão ao fim da festa e gritar louca, né? Eu lembrança aqui de coisas que não devem ser lembradas nas finais de festa. Hamel e Prahalad, eles são alguns críticos, né? Existem vários críticos, eles são alguns críticos que falam dessa ideia de ouvir esse nosso cliente. Para eles, né? Os clientes não sabem identificar aquilo que necessita, motivo pelo qual eles consideram que as empresas devem buscar antecipar-se às necessidades dos nossos clientes em vez de entender as suas necessidades articuladas. Ou seja, se o meu cliente ele chega dentro da minha loja e ele fala o que é que ele quer, mas mesmo assim ele está com essa dúvida, a empresa deve antecipar essa necessidade do meu cliente. Se ele necessita de uma sandália alta com brilho, eu devo antecipar essa indagação dele. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu conheço o meu cliente. Esses autores também, gente, eles falam que existe 3 tipos de empresa. As que tentam levar os clientes para onde eles não querem ir. Existe muito. Eu quero uma sandália com brilho. Mas aí eu levo o meu cliente a comprar uma papete. Ele não quer, amigo. Ele quer aquilo, né? As que escutam os seus clientes e respondem às suas necessidades articuladas, ou seja, aqui escuta, meu cliente quer aquilo, beleza, é isso. E existe aquelas empresas que levam os clientes para onde eles querem ir, mas ainda não sabem disso. Né? É muito importante eu entender o meu cliente. Agora vocês estão entendendo o motivo de que a gente deve conhecer o nosso cliente? Porque dentro desses tipos de empresa, a que mais vai ganhar é a que conhece por inteiro o seu cliente. O cliente ele vai se sentir especial, porque não importa o que ele vai falar, o que importa é eu te conhecer. Tu quer uma sandália com brilho? Eu vou te levar para uma sandália com brilho e tá aqui várias sandálias com brilho que vai te agradar, que vai ser cômodo para tu usá-la. No terceiro tipo, estão as empresas que criam o seu futuro. Elas fazem mais do que satisfazer os seus clientes, como eu acabei de dizer. Elas surpreendem, né, gente? E aí vem o que a gente tratou na aula passada, a questão da surpresa. Eu me surpreendi, né? E aí, gente, os autores falam, né, que esse segundo tipo talvez já esteja em mercado na qual os nossos clientes, né, já estejam sendo satisfeitos, que são as concorrentes. Ou seja, voltando aqui ao ponto. O segundo ponto, as que escutam o seu cliente e respondem às suas necessidades articuladas. E aí, eu escutei o meu cliente, está aqui o que ele quer. Pronto, entrega, belezinha, está aqui. Talvez se eu fosse só isso, o meu cliente, quando ele chegar bem ali na minha concorrência, ele vai achar o meu mesmo produto lá. Ele não foi surpreendido, e é por isso que o autor ele traz aqui, né, esse entrelamento entre esse terceiro ponto, que diz respeito à surpresa do meu cliente, né? Morta, olha aqui, esse cara me conhece, ele trouxe para mim todas as opções, ele soube me escutar. E é aquele cliente e é aquela empresa que só sabe escutar o cliente. Eu estou precisando de uma bolsa. Beleza, tá aqui bolsa. Entendeu? Mais ou menos. E aí, gente, segundo Sif, Mittal e Newman, né, eles falam que existe, né, os valores que os clientes buscam,
que são os instrumentais, que aí basicamente, gente, é o meu instrumento de venda. Os dinâmicos, o que são os dinâmicos, gente? Eu tenho que ter essa dinâmica, é esse atributo que o meu cliente procura. E aí, gente, se eu não trago essa dinâmica, né, esse conhecimento do meu cliente, né, eu estou fadado ao fracasso. Isso é uma necessidade do meu cliente. Os hierárquicos, vou tratar por hierarquia, do mais sofisticado até o mais simples, certo? Cada vez mais diversificado, eu ter essa diversificação de produto. Sinérgicos, específico dos papéis, é aquilo ali que eu estou tratando. Variáveis entre os meus clientes, né? Varia de cliente para cliente. Se eu tenho dentro da minha empresa uma sandália e tem cliente que não gosta dessa sandália, é importante que eu tenha essa diversidade. E aí eu trouxe essa junção, né, gente, entre as variáveis e a diversificação, certo? Em relação à preocupação com o risco de ouvir esses nossos clientes, né? ênfase especial deve ser dada ao fato dos valores são dinâmicos e variáveis entre os clientes, ou seja, eu tenho cada tipo de cliente e é importante eu entender cada um deles. Eu não devo simplesmente achar que o mesmo gosto do Aleph é o mesmo gosto da Chiquinha, da Marizinha, da Fulaninha. Não, eu tenho que entender cada tipo de cliente. Então agora não é somente eu entender, meu amor, o meu segmento de mercado, é eu entender cada tipo de cliente. Realmente o meu cliente vai se sentir único, porque ele é único dentro da minha empresa. Eu vou saber essas necessidades, eu vou saber o que é que ele quer, eu vou entender ele enquanto pessoa, ele como comprador, como usuário, enquanto pagador. Não parece fácil, né? E não é fácil a tarefa da missão de ouvir esses clientes, né, gente? E aí a gente ouvir e antecipar suas necessidades. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque os nossos clientes, eles não sabem identificar aquilo que necessitam. O que valorizam parece sempre caminhar para os níveis maiores de exigência. Ou seja, eu tenho que entender, né, essa exigência do meu cliente. Se o meu cliente ele é exigente, eu vou ter que atender às expectativas dele, causar esse ar de surpresa nele, né? É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Os valores, gente, eles mudam de cliente para cliente. É o que eu acabei de falar. É fácil compreender, gente, e constatar. Porém, também é necessário, olha aqui o que ele coloca, é necessário entender que os valores de um determinado cliente mudam com o tempo. Você terminou de entender qual é esse cliente, o que é que ele gosta, mas aí vai mudar os gostos dele. É o coronavírus. Eu entendi o que é o vírus, eu peguei a molécula, mas aí ele muda, né? Geralmente é isso que o nosso cliente faz. O nosso cliente, ele sempre está mudando. Não é verdade? Você enquanto cliente, você enquanto comprador, enquanto pagador, enquanto usuário, você sempre muda o seu gosto. Hoje eu estou querendo usar blusa vermelha, blusa preta. Amanhã eu não quero mais, eu quero usar um vinho, entendeu? Hoje eu amo usar maquiagem, amanhã eu já não gosto mais de usar maquiagem. Então é muito difícil eu entender cada necessidade do meu cliente. E inicialmente, gente, é muito importante destacar sobre a miopia do marketing. O que é essa miopia do marketing, gente? Basicamente eu não saber enxergar a longo prazo. É o que o meu cliente necessita, né? E por isso que aqui fala que um dos principais obstáculos, né, que a melhor competência seja atingida ao ouvir nossos clientes é acreditar que já se sabe o que fazer e como fazer. Muitas organizações apresentam problemas, né? Porque não consegue enxergar corretamente o seu ambiente, o seu comportamento, as expectativas, as necessidades de seus clientes, né? E assim, existe esse risco de ouvir, né? É fundamental eu saber quantificar e eu saber estudar cada um deles. E é por isso que é importante ter pessoas assim como vocês, né? Que estão estudando, que são pesquisadores nesse sentido, para poder desvendar esse mistério. E aí existem muitas empresas que contratam gerentes sem formações, né? E é por isso que é importante eu ter essa figura do gerente com uma formação sólida, porque somente vocês que são pesquisadores que vão entrar nesse campo para poder entender.
certo? Não é complicado você entender o que o seu cliente quer, as necessidades dele, antes mesmo do seu cliente saber o que é que ele quer. E é isso que é a miopia do marketing. Eu não saber desvendar esse mistério. Eu não saber trabalhar a longo prazo. Eu não tenho marketing em cima dos meus clientes que daqui a 10, 20, 30 anos eu ainda vou saber trabalhar com eles. Nesse sentido, né, a miopia do marketing é um ato consciente ou inconsciente de profissionais que teimam em não querer enxergar o que está, de certa forma, revelado nos seus olhos e ouvidos. É o que eu acabei de dizer. Se você fez uma pesquisa com o seu cliente, se você entende o seu cliente, né, e mesmo assim você não quer mudar, isso é chamado de miopia do marketing. É eu não querer enxergar. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, mas eu não quero mudar. Tá bom, minha empresa está assim, está faturando bem, então é isso. Eu posso melhorar. Eu posso melhorar, como a Google, como a Apple, como essas grandes marcas. O CEO dessas grandes marcas são pesquisadores. Eles estão constantemente tendo contato com seus clientes. A Apple ela tem constante contato com seus clientes. E aí existe a questão da pesquisa, o seu campo de mercado. Eu não necessito trabalhar o mundo inteiro para me saber o que é que os meus clientes querem. Simplesmente existe cantos do mundo de pessoas que não gostam de usar a Apple, por exemplo. E aí eles fazem um estudo dentro daquele país, por que não gostou, quais as necessidades que o seu cliente queria. E aí agora estão investindo, né, a Apple em baterias, né, que são melhores, mais duradouras aí. Então é eu escutar os meus clientes. Para isso eu precisei estar com muitas reclamações. Olha o tanto de iPhone que não já foi lançado com o mesmo tipo de bateria, né, com descarregamento rápido, para eles poderem ouvir. Eles tiverem um tempo de miopia do marketing para poder resolver esse problema. E agora o novo iPhone SE, né, vem com essa maior durabilidade na bateria. É também muito importante destacar, né, que selecionar os nossos clientes não trata apenas de uma forma de identificá-los, mas sim selecionar, ou seja, avaliar quais os seus clientes interessam e quais os seus clientes, né, são interessantes para o seu negócio. Obviamente com muitas ressalvas, inclusive ética. E aí, se tem um cliente que ele não é importante para mim, por exemplo, o cliente da concorrência, eu vou tratar ele sem ética? Não, eu vou estar assustando. Se eu for antiético com ele, eu vou estar assustando os meus clientes que já estão dentro da minha empresa, né? Os meus usuários, beleza? E o destaque, né, gente, aqui desse entendimento é que por mais que se diga que todos os meus clientes são importantes, né? Na prática não é bem assim. Tem muitos clientes que não são tão importantes, que como eu falei no início da aula, né? Existem clientes que eles estão dentro da minha empresa somente para poder me derrubar, beleza? Esses clientes, eles são importantes na prática? São não. Todos os clientes para mim são importantes? Não. Eu tenho que fazer esse filtro de clientes que eu tenho dentro da minha empresa. Não há um pior cliente que nenhum cliente, né, gente? E aí existe aquela sempre eu já escutei essa frase. Ai, cliente fulano de tal é horrível, eu odeio atender esse homem. Meu Deus do céu, ai, tá vindo fulano, vai lá atender. Não, odeio atender ele, cheio de frescura. É bem melhor você atender um cliente ruim do que você não atender nenhum. É claro o motivo dessa fala, né, gente? Toda organização precisa concentrar-se, né, em entender bem o seu cliente. E, de certa forma, agradecer pelos clientes que tem. É muito importante você simplesmente agradecer. Eu tenho clientes ruins, clientes duros de finalizar minhas compras, mas eu tenho cliente, né? E aí é essa a ressalva que eu trago, né? Que é melhor ter todos os clientes complicados do mundo do que não ter nenhum cliente. E aí isso significaria que não existe negócio. Se não tiver essa troca, né, de produto e cliente, eu não vou ter um negócio e eu vou estar fadado ao fracasso. E é muito importante você começar com essas indagações, né? Será que todos os nossos clientes são interessantes? Será que todos os nossos clientes são lucrativos? Será que todos os nossos clientes são promissores? Nem todos, né? Ainda a resposta das questões é não, gente. A verdade, gente, é que nem todos os nossos clientes eles são interessantes.
E por isso, justamente por alguns clientes, né, podem ser tão danosos para o negócio e para mantê-los. Poderia representar muito mais problema do que simplesmente deixá-lo partir, não é mesmo? E aí eu trago um exemplo para vocês. Na loja onde eu trabalho, a gente conserta muitos celulares, né? E aí tem muito... Vocês sabem, gente, que na troca da tela do seu celular, a tela nunca vai ficar como a original, se você escolher assimilar. Eu tenho a tela do teu telefone original, só que custa um valor exorbitante, porque tela de celular original é caro. É basicamente o valor do telefone. E aí, gente, se não são trocadas essas telas originais e colocadas similares, dá muito problemas, né? Com luz, com toque, com isso e aquilo outro. Mas não são problemas tão relevantes, não. E aí, gente, é muito importante eu deixar aquele cliente, né, que é cheio de frescura, que vai achar que você pagando R$100 numa tela é a mesma coisa que você está pagando R$600 numa tela original, é melhor, mais eficaz para mim deixá-lo partir do que eu trocar a tela dele achando que ele vai ser o meu cliente e ele me detonar achando que a minha tela não presta, certo? E aí, gente, eu trago só esse entendimento para vocês. É muito importante deixar que o meu cliente não denigre a minha imagem. Por mais que as organizações elas busquem, né, conhecer os seus clientes e aí poder conquistar, né, esses clientes, mesmo assim os clientes não devem ser mantidos a qualquer custo. Tem muitas empresas que acham que nesse momento de crise, certo? É importante eu manter um cliente a qualquer custo. É importante eu gastar tudo que eu tenho com aquele cliente. Não, gente, não é importante, porque tu não vai estar ganhando com ele. Tu vai estar perdendo com ele. Ele vai fazer propaganda ruim para poder degrenir a tua imagem. Ele não vai estar satisfeito com o teu produto. Por mais que tu tenha ofertado 10 milhões de produtos, eu posso ter trocado a tela desse cliente 10 milhões de vezes, mas ele não vai estar satisfeito porque ele acha que deveria ficar como a original e não fica, né? E aí, gente, é muito importante eu saber fazer esse afunilamento, né? A questão do cliente que não são rentáveis, beleza? Muitos clientes não são rentáveis pra gente. É melhor deixá-lo partir do que ele degrenir a minha imagem e eu não conseguir vendas por conta disso. Outro item importante, né, é o Código de Defesa do Consumidor, que deixa claro quais as condutas, né, da organização em frente aos seus clientes. Portanto, mesmo não existindo uma norma sobre como abandonar o cliente, quando é necessário abandoná-los, isso não pode ser feito de qualquer maneira e em hipótese alguma. Claro, gente, você não vai chegar para o seu cliente e dizer: sai daqui, seu vagabundo, eu não quero mais te atender, isso, aquilo, outro. Não é isso. Você tem que saber, né, gente, primeiramente, de uma maneira esclarecedora, né, por que não vai dar para você atendê-lo. Olha, meu querido, a tela que eu vou ter aqui é essa similar, ela não vai ficar aqui de acordo com o teu telefone. Infelizmente, eu não vou poder trocá-lo para ti. Se tu quiser uma tela original, tu vai na loja, né, específica do teu telefone e aí tu consegue deixar ele novinho em folha da forma como tu pegou, certo? Devemos lembrar, gente, que a gente não é culpado dos danos causados pelo cliente. Então, é muito importante eu deixar a responsabilidade do meu cliente com o meu cliente, deixá-lo ir, do que eu tomar para si a responsabilidade e acabar, né, me dando mal com aquilo. Por isso que é muito importante você ter o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, olha, eu te defendo também, certo? Eu tô a favor a ti. Só que aí dentro do Código de Defesa do Consumidor existe teus direitos e os teus deveres. Aqui diz isso, 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 isso e isso. Então tá tudo aqui de acordo com o código. Beleza? O código ele não só serve somente para beneficiar o cliente, não. Quando a empresa está errada, irá beneficiar o cliente. Só que quando o cliente está errado, o Código de Defesa do Consumidor serve também para beneficiar a empresa. Como selecionar esses clientes, né? É uma pergunta muito complicada. Porque eu tenho que vender nesse momento de crise, está sendo muito difícil, porque eu não estou tendo muito cliente, eu estou vendendo pouco, né? E aí, primeiramente, é preciso ter um bom senso. É trabalhar com bom senso, né? Não basta imaginar que os clientes não servem mais e pronto. Calma aí. É necessário ter certeza disso. Ou seja, né, gente, está respaldado por estratégicas históricas que mostra a evolução desse cliente. Ou seja, mal esse cliente chega na minha loja, né, com essa necessidade, ele não vai apresentar para mim a frescura que ele tem, entendeu?
Por isso que é necessário eu entender o que é que aquele cliente está querendo, eu ter essa conversa com o meu cliente. Tenha bom senso, não é chegar pro cliente e mandar ele para casa do caralho e mandar ele embora, não. É ter calma, é conversar com ele, ver as necessidades e aí ver se o seu produto ou se o seu serviço vai atender a necessidade de acordo com essa falácia dele. Não atendeu? Atendeu? Seja bem-vindo. O ato de como selecionar esse cliente, né, gente, eles leva a uma reflexão sobre o fato do homem ter sempre dois motivos para tudo que faz. Que dois motivos são esses, Aleph? Uma boa razão, né, uma razão verdadeira no que diz respeito, né, gente, a afirmar-se com a lucratividade, né, e está totalmente voltada para esse cenário. E quando se faz referência à razão verdadeira, isso não deve modificar a estrutura do entendimento, né, que é a produção da logística. Enfim, todos os processos organizacionais para entender o outro tipo de cliente apenas, né, gente? E aí é muito importante você ver esse entendimento, né, entre lucratividade e a razão verdadeira. Eu devo lucrar ou eu devo ter razão? E selecionar esses clientes, gente, portanto, né, implica em algumas estratégias, né, usadas pelas organizações. As organizações precisam conhecer muito bem os seus clientes que têm, né? Uma vez que sabendo quando e por que não são lucrativos, ou vice-versa. Não é somente importante eu conhecer o meu cliente, é importante também eu conhecer o meu produto. O meu produto ele vai atender a necessidade daquele tipo de cliente? O meu cliente, ele está disposto a pagar pelo meu produto, certo? E essa seleção de cliente, né, é uma medida estratégica considerada, né, a viabilidade do curto, médio e longo prazo de cada cliente. Eu tenho que ficar muito ligado nesse curto, médio e longo prazo. O meu cliente, ele pode esperar por esse serviço que eu vou ofertar para ele? Ou não? O meu cliente, ele quer agora? O meu produto, eu posso entregar agora para ele? Certo? E aí, gente, isso aplica muito a regrinhas de site, certo? Se eu estou precisando de um produto agora, eu vou lá no site comprar? Não, porque não vai chegar agora, entendeu? Então, vai depender muito do seu cliente, e é por isso que é importante entender ele, né? E é por isso que é importante considerar os tipos de clientes que os concorrentes também possuem, né? Para então identificar se é vantajoso ou não empenhar esforços e recursos para atraí-los. Aleph, eu vi que é importante, aquele cliente é importante para mim, então investe nele. Se ele vai melhorar no futuro, então investe nele. Existem também alguns canais de acesso a esse meu cliente e organizações, certo? Os canais de acesso dos clientes, né, as organizações, são os meios pelo qual a organização, né, irá receber esse diverso tipo de contato. Vai ser por meio de telefone, internet, qual veículo de comunicação. Seja qual for, né, a forma desejada, né, esse contrato da empresa com o seu cliente, é ela que deve atender a expectativa do nosso cliente. Para que eu vou usar panfletagem se o meu cliente ele não está nas ruas? Se meu cliente ele está em casa nesse momento de quarentena, entendeu? Então são esses veículos de comunicação que me auxiliará, né, que vai atender a expectativa do meu cliente, que vai levar a mensagem ao meu cliente. Voltando a falar aqui sobre esses canais, né, sobre esses acessos, né, existe também o destaque para o uso do telefone, né, gente, que tudo isso aí está no site da Embratel, né? E é verificado se cada um desses produtos abaixo, 0300, 0800, o call center, tudo isso daí, certo, gente? E aí eu vou passar por não ser tão importante. Se o atendimento, né, feito pessoalmente no local, é delicado, imagine esse atendimento pelo telefone, né, gente? É ainda mais delicado, certo? Pois nesse caso a gente não pode usar outros recursos de comunicação, como contato visual, né, leitura corporal, sorriso, ou seja, não tem como eu demonstrar, né, uma satisfação ao meu cliente, ao atendê-lo e tudo. Vai ser tudo pelo telefone. E por isso, gente, né, o atendimento telefônico representa hoje um dos principais pontos de atrito no que se refere à formação de uma boa imagem, né, a relação entre as empresas e os consumidores. Como assim, Aleph? Muitas vezes quando você liga para as operadoras, né, Oi, TIM, Claro e tal,
Gente, eu sinto como se ela estivesse assim na obrigação de me atender, como se elas se sentissem obrigadas, como se ela não se sentisse à vontade. Textos totalmente decorados. Alô, não sei o que, atendente, o que posso ajudar? Tá. Não tem aquele, né, atendimento corporal, aquele atendimento na qual você está vendo a satisfação do seu cliente. Gente, odeio atendimento por telefone. Odeio. Porque eu sinto como se todas elas, né, no momento do atendimento estivesse com aquele sarcasmo, com aquela, né? E aí, gente, uma vez, eu sempre levo isso na minha cabeça. Eu tinha colocado o crédito no meu telefone, certo? Da operadora da Oi. E aí, simplesmente, gente, os meus créditos foram todos roubados. Acabou. O dinheiro inteiro que eu coloquei, acabou. Não tinha mais nenhum centavo de crédito, não tinha internet, não tinha bônus, não tinha nada. E aí eu liguei pra lá pra saber. Ela, não, moço, você acionou o nosso pacote de serviço de jogos, isso, aquilo, outro. Minha senhora, me responda uma coisa. E aonde estão esses serviços, esses jogos que não estão no meu telefone? Se eu comprei por algo, se eu paguei por algo, eu deveria ter pelo menos acesso a isso, né? Aí ela, não estão nisso, não sei aonde. Aí eu, não, minha senhora, não foi eu que fiz esse contrato não, tá? E aí a mulher, infelizmente não dá pra cancelar isso, aquilo, outro. Aí eu vou perder? E aí, gente, eu comecei a me alterar. Eu comecei a gritar com ela porque ela tava falando comigo com um ar de sarcasmo muito grande. Sabe o que foi que ela disse? Simplesmente a atendente falou dessa forma comigo. Quando o senhor estiver mais controlado, nos retorne. E aí desligou o telefone na minha cara. Gente, na mesma hora, eu quebrei o chip da Oi e comprei um chip da TIM. Por quê? Não atendeu as minhas necessidades. E é por isso que esse atendimento por telefone, gente, ele tem que ter muito entendimento na hora de você fazer. Não é de qualquer forma que você vai atender o seu cliente, não. É complicado você atender ele, né? Como diz aqui, em corpo, né? Em loco, né? Em local. Imagine por telefone. É muito importante você ver, né, esses pontos aqui que eu trago para vocês sobre a conscientização do processo profissional, a disponibilidade de linhas, né, atender no primeiro toque, né, a prontidão, identificar-se com seu nome, o nome da empresa, o que é que você está lá para resolver, né? O que revela o tom de voz? Gente, pelo tom de voz mesmo, você consegue detectar a forma de como a funcionária está falando com o cliente, certo? E ter uma atenção exclusiva com aquela ligação, né? Sem atividades paralelas. Eu já tive de ser atendido pela central de relacionamento e simplesmente a pessoa está aqui comigo no telefone, falando comigo e falando com a amiguinha dela aqui sobre como vai ser posteriormente, como elas vão sair e brincar, isso, aquilo, outro. Isso deixa o cliente muito constrangido. É trabalhada a importância de imprimir a eficiência e a cortesia, né? Por meio de estar bem informado, atualizado sobre aquele assunto que você vai falar, beleza? Conhecer, gente, o organograma, né? E conhecer também, gente, os nomes dos responsáveis de tudo, né? O conceito de seleção em linha de produtos, as ofertas, as campanhas promocionais, os procedimentos básicos, tudo isso daqui, todos esses pontos, gente, é importante para mim realizar um atendimento telefônico. A política de troca de mercadoria da minha empresa, os horários de funcionamento, porque se eu não deixar o meu cliente informado do horário de funcionamento e o meu cliente não usar do bom senso e me ligar de madrugada, ele vai ficar chateado porque tu não atendeu de madrugada, certo? Por mais que ele não use do bom senso, mas ele, enquanto cliente, ele vai querer ter razão. O endereço, o telefone da sua loja física, se houver loja física, né? E entre outros. É muito importante, gente, nesse momento em que estamos vivendo, né? Ter esse enfoque, porque a maioria das pessoas que fizeram o fórum, né, me falaram que o veículo de comunicação nesse momento de crise está sendo as redes sociais, o serviço de telefonia, vocês estão ligando e tal, e por isso que é muito importante vocês deixar, né, os clientes de vocês a par de tudo isso e todos esses pontos que eu coloquei. Ter atenção, né, gente? Não haver uma interrupção. E aí, no momento que vocês estão falando com o seu cliente, a sua filha grita, ele te chama. Isso não é legal. Anotar os dados, né, os recados quando for necessário, né? Se não deve confiar na sua memória. Não deve se confiar na sua memória. Muitas vezes você está aqui com o seu cliente, aqui na linha, o seu cliente pede isso, você confia na sua memória. Quando você for colocar na folha o que é que o seu cliente quer, tu já não vai mais saber o que é. E aí tu vai ligar para o teu cliente novamente.
Oi, não sei o que, você vai ter todo esse retrabalho, né? E esse constrangimento de dizer, olha, eu esqueci o que tu queria. Me fala aqui de novo, né? Por isso que é muito importante destacar esses pontos. A linguagem simples e objetiva. Não fique com arrudeio, com a linguagem muito formal. Se vocês estão tratando com clientes, né, do Sertão Central, não precisa você estar falando com ele da forma como o Sul fala, não. Fala aqui diretamente da forma como eu falo com vocês, esse linguajar popular, esse linguajar mesmo do povão, certo? Se todos vocês são povão, eu vou tratar vocês como povão também. Somos todo mundo jovens. Ó, nesse momento de linguagem, gente, eu sempre trago isso em mente. Se eu tô falando com jovens, eu vou falar, e aí, tudo bem? Legal, beleza. Se eu tô falando com um público mais de idade, eu vou estar falando com a formalidade mais de senhor, senhora, né? Com a educação maior que devem ser tratada. Então, essa linguagem simples e objetiva, ela está basicamente em cima disso também. De você ver o contexto na qual o seu cliente está inserido. A utilização de termos técnicos, né, gente? Também tem que ter muito cuidado nisso. Aí vamos tratar por via Hangout com vocês. Quem sabe o que de acha é Hangout? Explica para os seus alunos, né? Eu expliquei para vocês o que é esse Hangout, o que são essa comunicação que é feita por lá, né? Logo nas minhas primeiras aulas, né? As informações, elas devem ser corretas. Imagine aí, você passar um valor de uma coisa e depois você ter que ligar novamente. Ei, eu errei aqui, o valor disso não é isso. Você não vai passar credibilidade para o seu cliente. Seu cliente vai achar, mudou o valor de uma hora para outra, ele nunca vai saber que você errou o valor daquele produto. Principalmente quando o valor foi mais caro daquele produto, certo? A ingestão de alimentos durante uma ligação. Eu tenho ódio de quem fala comigo mastigando, falando e comendo. Eu não gosto, certo, gente? Como minimizar o impacto de espera do seu cliente por telefone, né, gente? Uso do telex, uso do fax, vamos minimizar esse tempo com o seu cliente, porque o cliente também está em quarentena com a sua família, mas necessariamente ele não tem o dia inteiro para poder falar contigo, não. E ao finalizar, né, gente, essa ligação, ao encerrar essa ligação, trate o seu cliente com cortesia, com educação, certo? Bom dia, boa tarde, o que você achou dessa ligação, né? E dê um retorno quando persistirem, né, essas pendências. Persistiu, você não conseguiu ainda finalizar o que o seu cliente precisa, então dê um retorno para ele, né, o pós-venda. E aí, gostou e tal, foi legal, o que não foi, que nós podemos te ajudar, certo? E aí, gente, eu trago para vocês essa padronização, né, no atendimento e dessas reclamações e algumas sugestões, né? Havendo novamente como referência os critérios, né, do PNQ. Outra pergunta que devem ser respondidas na organização é a seguinte: como as reclamações ou as sugestões dos clientes que são obtidas, né, por meio de contatos informais são tratadas e como o cliente, né, ele é assegurado que sejam prontas e eficazmente atendidas ou solucionadas, né? Se o meu cliente ele fez uma denúncia, né, na minha central de atendimento, e aí como é que vai ser feito, como é que vai ser feita essa solução? Uma vez eu fui no banco e eu queria fazer uma portabilidade para um banco, né? E aí, gente, simplesmente eles estavam com o meu dinheiro preso lá nesse banco e eles não queriam de forma alguma liberar o meu dinheiro. E aí eu fui falar com o gerente, né? E o próprio gerente, ele não estava querendo fazer com que o meu dinheiro saia do banco para o outro banco que eu queria, que eu não ia gastar nada. Ele queria simplesmente que eu fizesse uma conta e que fosse descontado 20 e tantos reais. Eu disse, não, não vai ser descontado. Faça uma portabilidade para outro banco e eu tiro lá sem nenhum custo. E aí, gente, eu disse assim, meu filho, vocês têm aqui um livro de reclamações, que eu vou fazer uma reclamação. E aí ele, sim, temos. E aí quando ele me deu esse livro e eu fiz um textão de reclamação, quando eu entreguei a ele, eu disse assim, quem é que analisa essas reclamações a ele? É o corpo de gerente. Aí eu, e quem são os corpos de gerente daqui? Sou eu, fulano, fulano, fulano. Aí eu, se o problema partiu de você, você vai conseguir solucionar o meu problema? O que é que adiantou eu, enquanto cliente daquele banco, abrir uma reclamação contra o próprio gerente se é ele mesmo que está querendo que o meu dinheiro não saia de lá? Entendeu? E aí, gente, eu fui acima, eu fui abaixo, fui no outro banco, e aí eu fiquei fazendo aquele furdunço e simplesmente depois de quase um dia inteiro, eu consegui tirar o meu dinheiro de lá e eu consegui fazer a portabilidade, certo? E aí, gente, eu trago para vocês também esse tratamento, né, de reclamações,
que é justamente em cima deles, que aí agora o slide vai parar e vai simplesmente focar. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês em relação a esse atendimento com o cliente. Vai ficar esses questionamentos para o nosso fórum, certo? Que vai começar agora. Façam ele e me entreguem o mais rápido possível para a avaliação de vocês, beleza? Espero que tenham gostado dessa aula e é isso. Tchau!